Podcast. Pois é, começou mais uma edição do Podcast Mão, podcast número 83 com um time completo. Por isso eu vou logo dando meu boa noite para Rodrigo Vessone. Estávamos com saudade, tudo bem, Vessone? Tudo bem, Belo, um grande abraço aí a todos. Quinta eu estava trabalhando, eu não consegui participar. Estou de volta aí, depois de, para mim, uma boa partida que o Corinthians fez contra o Coritiba. Pois é, vitória em cima da lata, em cima da hora, uma vitória com a cara de Corinthians. E o Teleco estava lá na Arena no sábado, na vitória 2-1 sobre o Coritiba. Eu te vi lá, Teleco. Alguém me viu então, Marco, porque você sabe, eu sou anônimo. É mais ou menos anônimo. Teleco dando autógrafos ultimamente na Arena. Aliás, obrigado pela carona na volta, né? Que tava chovendo para não tomar chuva no metrô. O Teleco me trouxe até em casa. Gente finíssima. Daqui a pouco vai ter carona com o Teleco nesse podcast mão. Vitor Guedes, tudo bem contigo, meu chapa? Tudo bem, tudo tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite. De quem é líder, né? Tudo tranquilo. Líder por cartões amarelos. É o tal do fair play, da disciplina. Enfim, e eu estou com o Vessone, apesar do jogo ter sido... Eu como sempre, concordo com o Vessone em tudo. Mas apesar do placar ter sido construído nos acréscimos do segundo tempo, o Corinthians fez um ótimo segundo tempo. E mesmo no primeiro tempo que saiu derrotado, que não foi um grande primeiro tempo, mas também não foi uma decepção total. Acho que o Corinthians jogou bem. Pois é, Corinthians ganhou do Coritiba no sábado, vai jogar contra o Palmeiras no domingo que vem, no Allianz Parque. A gente vai falar muito sobre o jogo do Palmeiras, enfim, sobre o time dentro de campo. Esse podcast, mão, vai ser diferente, vai ser um pouquinho mais curto. A gente conseguiu reunir a galera, mas vai ser um podcast mais enxuto. Depois a gente fala sobre os outros assuntos referentes ao Corinthians, a suspensão do Iago, suspensão que não vai ser suspensão, né, porque ele vai jogar contra o Palmeiras, o assunto do Felipe, que já se despediu dos companheiros, enfim, outros assuntos relacionados ao Corinthians nos podcasts especiais. Mas a gente conseguiu reunir a galera, pelo menos para ouvir o Gustavo Bou, a entrevista realizada com o atacante do Racing, que pode ser o próximo reforço do Corinthians. É difícil, é um jogador caro, custa 8 milhões de dólares para tirar o Gustavo Bou do Racing lá da Argentina, mas o vice-presidente do clube argentino falou que aceita negociar por menos. Enfim, em todos os jornais, sites, portais, blogs argentinos, hoje saiu que o Corinthians fará uma proposta oficial pelo Gustavo Bou. O Rodrigo Vessone tem uma história dele do começo do ano, né, Vessone? É isso. Chegou uma proposta de 4, depois de 6 e falando não, só que aí os chineses chegaram com 8, que era multa rescisória, por incrível que pareça, e o presidente não liberou. E aí o Gustavo Bou foi na pensando, TV. Cara, o cara que casa com uma chinesa, né, cara? Porque chinês já gasta dinheiro pra cacete. Mulher gosta de... Eu não sou machista, jamais farei um comentário machista, vocês sabem disso. Mas mulher que gosta de gastar num cartão, que gosta de gastar coisa que não precisa, comprar 38 creme pra sovaco, pra orelha, pra não sei o quê. Imagina as chinesas, do jeito que eles gastam milhões com jogador. O que eles devem gastar e jogar dinheiro fora? Então, e foi estranho porque era meio que o valor da multa, e ele, ou pelo menos de um acordo que ele tinha com o presidente, que se chegasse a esse valor, ele estaria liberado, e ele ficou pé da vida, porque a proposta salarial era aqueles absurdos que a gente se acostumou aqui a ver com os brasileiros, e não liberou. Então, acho que é um assunto mais difícil, assim, é muito complicado. O Corinthians está se acertando, vendeu jogadores para tentar acertar a parte financeira, e acho que dificilmente, portanto, que não vai segurar o Felipe, porque a proposta é muito boa para um zagueiro também, é um valor até bem razoável para um zagueiro. A única novidade, Vessone, dessa segunda-feira, que muitos colegas argentinos, inclusive, acabaram me ligando para perguntar como é que estava a situação aqui, enfim, porque o presidente do Racing está acompanhando a seleção argentina nos Estados Unidos, na Copa América. Como os nossos dirigentes, que de vez em quando vão acompanhar a seleção, enfim. Então o presidente do Racing está fora. E o vice-presidente do Racing falou lá com os colegas periodistas argentinos, os repórteres lá,
que o Racing aceitaria menos dinheiro do que foi recusado em janeiro. Então, em janeiro, realmente foi recusado 8 milhões de dólares, mas como o Gustavo Bou, ele começou a se machucar, entre aspas, ele quase não jogou nesse primeiro semestre, depois que ele ficou puto com o presidente, porque o presidente não liberou ele, então o pessoal viu que não vai ter jeito, que ele não quer continuar. Então vão tentar vender de qualquer jeito e não estão conseguindo quem pague os 8 milhões de dólares. Então o que os colegas argentinos têm de informação é que o presidente aceita conversar por 6 milhões, 5 milhões, porque o Racing, quando pegou o Gustavo Bou, ele estava livre. Então o Racing pagou, se eu não me engano, 1 milhão de dólares pelo jogador. Qualquer coisa que venda vai ser um lucro para o Racing. Então eles aceitam hoje conversar por muito menos do que aceitavam em janeiro, quando não havia essa briga, quando ele estava disputando a Libertadores, enfim, a história era outra. Mas eu conversei com ele, liguei para o Gustavo Bou, ele está de vacaciones, de férias, com os familiares, mas atendeu e a gente vai ouvir um pouquinho da entrevista do Gustavo Bou aqui no Podcast Timão. Vamos ouvir. No sé nada yo, no sé, la verdad. Aham. No tengo idea, nadie ni siquiera me dijeron nada de Corinthians, nada. Acá están hablando bastante del interés por su fútbol. ¿Usted está sabiendo de esto? No. Si te soy sincero, estoy de vacaciones, estoy acá en mi pueblo y no... No solamente por ahí, capaz que rumores, pero viste, como siempre ha pasado, pero nunca nadie me ha confirmado algo. Se te procuran, ¿usted piensa que puede ser un buen camino para un futuro? Sí, obviamente. Siempre dije que el fútbol brasilero ha crecido mucho en los últimos años. Eso quiere decir que también puede ser una buena vidriera, o también seguir creciendo en lo deportivo, pero bueno, como te dije, la verdad que a mí nadie me confirmó nada, y tanto ni en el club ni mi representante, o sea, son todos por ahí, son rumores que por ahí se ponen a la vista, pero la realidad es que no me llegó nada todavía. ¿Es más fácil que continúe en Racing entonces? No sé, por eso te digo, no sé cómo hacer la situación, eso seguramente lo debe estar manejando mi representante con si hay algunos equipos que están interesados en mí o en algo, siempre trato que ellos traten de manejarlo. Yo ya le dije, cuando haya algo que sea oficial o vea que algo que sea tiene interesado, que me avise, pero si son cosas que por ahí se están hablando, que no, como que no le damos mucha importancia, porque por ahí capaz que no. Entendo. Solo una duda. ¿Usted conoce Corinthians? ¿Ha oído algo del club? No, pues, obviamente que lo he visto, lo he escuchado, y por ahí si te digo sí conozco todo, te voy a estar mintiendo, pero la realidad es que sabemos todos que es un club, uno de los más grandes que hay allá en Brasil, que tiene una hinchada muy numerosa, e bueno, obviamente el club está muito bem em todos os sentidos. Tá aí a palavra do Gustavo Bou. Para quem não captou o que disse o jogador argentino, falou que está em vacaciones, em férias com seus familiares, que não recebeu nada oficial do Corinthians, mas que ouviu alguns rumores a respeito, enfim, não está querendo saber muito também. Ele disse que os representantes dele só passam para ele as propostas quando elas são oficiais, e disse que não há nada oficial ainda, mas elogiou o Corinthians, disse ser um dos melhores clubes do Brasil, com uma grande torcida, e que gostaria sim de jogar no Brasil. Gustavo Bou. Como eu disse, podcast 83, um podcast mais enxuto, mais curto. Eu peço perdão aos colegas, porque este é um podcast diferente, realmente, mas eu prometo que na sexta-feira a gente volta com um podcast normal, com a presença dos quatro, eu, Marco Belo, o Rodrigo Vessone, o Teleco e o Vitor Guedes, para falar de todos os assuntos envolvendo o Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas a gente conseguiu reservar essa entrevista especial com o Gustavo Bou para vocês nessa terça-feira, tá bom? Um abração e até o próximo podcast. podcast.